Por que que o sistema não quer que você veja e não quer que você saiba? Por causa disso. Porque a informação é uma força fundamental do nosso universo. A coisa que o sistema mais hoje nos dá é informação lixo. Se chama confusão, desconexão de sentido através de informações rasas e contraditórias e que não se ligam a absolutamente nada. E as pessoas, na grande maioria, que não entendem o que está acontecendo, elas perdem a atenção. Elas são chamadas a ganchos, então recebem implantes de frases, de simbologia e respondem inconscientemente, na grande maioria, claro que não todos, a ganchos de indução. Então elas acabam acreditando e fazendo coisas que acham que é a sua própria ideia, que é a sua própria opinião, só que não. Então, o que é a informação como uma força fundamental do universo? É impossível fazer uma teoria unificada na física enquanto vários aspectos não são acertados. Um deles é algo não computável, então dá para entender, que é a questão da consciência. Não vou entrar nesse aspecto aqui, mas um dos computáveis é a informação. Então, informação é tempo alocado no tecido espaço-tempo. Então, é a informação que cria o tempo, porque a informação precisa de processar, então ela vai se expandir ocupando um espaço. Então, a informação, ela existe no espaço, portanto, isso necessita de tempo e é uma coisa que impulsiona. Só que a informação, quando ela se transforma em algo e se identifica como alguma coisa e traduz a algo, é como nós temos hoje a questão das criptomoedas e do sistema de blockchain. Então, são criados blocos informacionais que entram numa cadeia amarrada de dados. Então, esse bloco informacional está localizado em um ponto. Esse bloco informacional representa algo. Então, ele tem uma série de formas de criptografar e, então, matematicamente, representar aquela coisa. Isso significa que ela está em um ponto. Então, o pessoal da criptomoeda inventou algo, apenas representou algo que é a mecânica de algo que se chama o universo. Então, quando você tem um planeta no tecido espaço-tempo, existe uma representação de uma matéria, densidade sobre o volume, densidade é matéria sobre volume, então, nós temos aqui algo que está ocupando um ponto e que gera uma força gravitacional a respeito. Então, toda informação atrai mais informação. Toda informação tem uma força informacional. Ela cria um elo de conexão. Ela é um motor atrator de acordo com a carga informacional, o sentido informacional e a função. Vocês vão entender algumas palavras novas que vai esclarecer tanta coisa. Portanto, quando você diz assim, a lei da atração, vou pensar positivo, funciona? Bom, com certeza é muito melhor você pensar positivo do que pensar negativo, porque existe uma série de consequências em ação, em sentimentos, em um padrão qualia daquilo que você é frente às coisas. Então, a interpretação sua frente às coisas é alterada, gerando o quê? Uma nova função informacional. Isso é o padrão atrator que ocupa um espaço. Então, em função disso, temos aspectos em trazer a informação ou enviar informação. Estou jogando palavras-chave que são importantes, porque essa é a mecânica do universo, das criptomoedas
e do seu cérebro e da inteligência artificial. Tudo isso vai estar junto aqui nessa apresentação e você vai entender cada vez mais. Então, nós temos os padrões do espaço-tempo e cada informação altera a geometria espacial. Da mesma forma que altera, do paralelo com o seu cérebro, a geometria no seu cérebro, porque gera novas redes que puxam e levam a informação e tricotam novos sentidos e padrões, criando mais redes para poder computar e processar, criar mais espaço, porque processamento é entrópico, ele cria mais espaço. O que é processado expulsa, cria um ambiente que, então, é colocado para fora, algo é posto para fora, e geometriza uma nova possibilidade. É a mesma interpretação da gravidade, distorção de espaço-tempo, em função de campo gravitacional, em função da informação daquilo que está no espaço-tempo, novamente, em relação à sua densidade, a sua massa sobre volume, então, e o seu torque. Tudo isso envolve campos de informação. Então, tudo que nós processamos mentalmente está processado como se fosse essa torus de enviar e receber campos de ligação entre realidades, entre espaços conectivos. Eu vou fazer uma parte lúdica agora, que fica sempre bonita. O universo é um ovo, matematicamente calculado e, de certa forma, comprovado, através da teoria matemática de Max Tegmark, que eu já usei várias vezes. Ele é um físico, astrofísico e um expert em inteligência artificial. Então, é um grande expert de programas e ele visualizou através de todos os seus experimentos no MIT, que não é pouca coisa, Instituto de Michigan de Tecnologia, o MIT. Ele chegou à computação de que o universo é exatamente um formato de um ovo, como diziam os antigos filósofos e até esotéricos, e que o seu meridiano, por assim dizer, que é matematicamente presente também, ele faz um zigue-zague num formato de serpente. Então, é um campo de energia e de aspectos que eles puderam ler, como magnetismo e outros aspectos mais de partículas. Então, o antigo contexto de um universo, na forma de um ovo e uma serpente em volta, não é apenas uma ilusão, e sim é algo mais próximo de uma realidade. Mas esse universo atinge um ponto em que ele está maduro. Ele se transforma em uma entelequia. O máximo de computação ocorreu nele. Então, todas as probabilidades foram geradas. Ele computou ao máximo, expandiu-se ao máximo, fazendo com que, então, é como esse universo, na forma de um ovo perdendo a sua casca, ele tenha uma ruptura, mas não explode como um todo, isso vocês vão entender. Então, são várias teorias da física e não só que eu vou aplicar aqui para fazer o paralelo com o nosso cérebro, né? E a inteligência artificial. Então, ao rachar a sua casca, ele começa a enviar o sistema computado, a informação computada para fora. Se chama de estropianismo. Ele envia para fora todo o padrão interno que ele tinha. É exatamente o mito de Prometeus. Tem um vídeo no meu canal bem bonito, poético, por sinal, sobre então Prometeus, Epimeteus e Pandora. Quando Zeus, querendo se vingar de Prometeus, envia para o seu irmão Epimeteu uma esposa chamada Pandora, que sabia que ia gerar encrenca,
e, ao mesmo tempo, dá a Pandora um vaso no formato de ovo. Então, alguns falam de caixa de Pandora, mas se a gente busca a mitologia mais básica, ela tem um vaso no formato de um ovo, que está nessa imagem, por sinal. Então, ao abrir o vaso, a informação de todos os aspectos, não só do conhecimento, que então essa chama de Prometeus, que Prometeus deu ao mundo, a sua chama do conhecimento, e por isso foi punido por Zeus, Epimeteus, sem querer, porque fraquejou, permitiu que Pandora abrisse, também não foi intenção, o seu ovo de Pandora e não a sua caixa. E esse, então, ovo formato de jarro traz o aspecto oposto, a polaridade oposta. Então, há sempre o equilíbrio entre a sabedoria e a oposição à sabedoria. O conhecimento do bem e do mal sempre está presente na humanidade.